Fala, meu povo! Começando por aqui o podcast Papo de Profissão. Primeiro dizer que é uma honra muito grande a gente estar começando esse projeto. É um projeto que foi sonhado por muito tempo, foi desejado por muito tempo e agora, enfim, ele resolveu sair do papel. E resolveu sair numa data muito boa, dia 1º de maio, o dia do trabalho, do trabalhador. E aqui você vai ver algumas profissões. A gente vai trazer o pessoal que trabalha em algumas profissões convencionais, não convencionais, bem diferentes, nível técnico, nível superior, empreendedores e por aí vai. Mas, trazendo para o nosso convidado de hoje, esse convidado é um convidado muito especial, é um convidado que eu conheço faz um tempinho já. Vamos lá. O mercado em que ele atua é o mercado do áudio. E aí, caso você não saiba, esse mercado brasileiro, ele trabalha especificamente no mercado fonográfico, né? Trabalha com músicas e produções musicais e tal. E para você que não sabe, em 2024, o mercado fonográfico brasileiro, tô lendo aqui, tá, pessoal? Pegando a colinha aqui para passar para vocês. O mercado brasileiro movimentou 3,486 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 21,7%, ou seja, quase 22%, em relação a 2023. E esse é o primeiro ano em que o Brasil ultrapassa a marca de 3 bilhões desse setor, tá? Eu tenho aqui comigo ele que é produtor de áudio, maestro, compositor e mais um monte de coisa que eu não sei dizer. Mas vamos lá. Tô aqui com ele hoje, Helder Melo, para quem não sabe, meu irmão. É isso aí, Elton. Obrigado pelo convite a esse podcast lindo, maravilhoso. Papo de profissão. É muito bom, né? A gente está abordando esses assuntos relacionados ao mercado, né? Ao empreendedorismo, não é verdade? Esse podcast, na verdade, ele tem a intenção de trazer informações de profissões para quem está querendo entrar no mercado, para quem já está no mercado, quer migrar de profissão, para quem não está feliz na profissão, ou para quem acha que se encontrou na profissão, de repente nunca ouviu falar de uma outra profissão e por aí vai, né? Interessante. E é isso, assim. Mas e aí, o que tu acha desse mercado que tu trabalha hoje, né? Sim. O que tu acha dessa informação da gente ser um consumidor de quase 3,5 bilhões de reais em um ano, meu irmão? É dinheiro, É véio. muita coisa, é muito dinheiro. O Brasil é um dos países ao qual ouve mais música, na realidade, consome, na verdade. E detalhe, ele é só o nono, né? Eu tava vendo aqui. O primeiro é Estados Unidos. Os caras mandam muito. A gente tem a relação aqui, ó. Deixa eu falar rapidinho. Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, China, França, Coreia do Sul, Canadá e aí tem o Brasil. Aí você fala assim, mas é o nono. Cara, mas o Brasil é muita gente. Entendeu? E muito grande. E um mercado assim que é muito disputado, porque ele vai de cultura, ele vai de estética, ele vai de muita coisa que envolve o áudio, que envolve a música em si, né? Exatamente. Para você que... Só te interrompendo aqui um pouquinho. Para você que não tá entendendo muito bem, vamos lá. O áudio, o produtor de áudio, que é a profissão do Helder, produtor musical, é o cara que você consome o produto final dele. Ele trabalha, ele deixa a música prontinha e aí essa música vai para os streams e outras plataformas e tal, e aí você consome o produto dele. Então, assim, tem muita profissão que existe no mercado que a gente não faz nem ideia de como é que é feito esse negócio, né? Do trabalho que dá esse. Mas hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aqui relacionado ao áudio, né? Relacionado à música em si, né, Helder? Exatamente, isso que você falou é importante, a questão do trabalho do produtor musical, né? O que o produtor musical, o que eu faço? Existe no mercado o produtor, na realidade existe bastante tipo de produtor musical, é bom citar, existe o arranjador, que é produtor também, que ele só produz e entrega a música pronta, né? Chamamos mais de ele de arranjador. Existe, no meu caso, o produtor musical. O produtor musical, ele tem que criar o arranjo de acordo com a identidade musical do artista, né, do cliente. E não somente.
ele tem que criar, produzir, tem que instruir o artista como fazer, o que não fazer, a questão do marketing, da divulgação, fazer a documentação, que é o fonograma e ICRC da música. Essa é uma parte bem complicada, que Exato. todo mundo acha que a música é só você criar os Só versos, gravar. Não a é. melodia, e aí vamos gravar e vamos ser famosos. Exato. Aí, Não é bem assim. passando para a edição, fonograma e CRC da música, temos que lançar nas plataformas digitais. Então já é um outro processo. Então a gente vê que já é um processo extenso. Bem extenso. Não é Eu verdade? diria que bem teórico também. Eu não sei se burocrático, Muito burocrático. mas Muito. assim, eu acho que é bem criativo também. Eu acho que mais criativo do que burocrático, na minha opinião, não sei. Porque, pelo menos pro arranjador, eu não sou um profissional da música, mas eu tô ali sempre andando no meio da galera e tal. Mas assim, a gente percebe que pro arranjador eu acho que é mais criatividade. Criatividade. Já para quem trabalha, no teu caso, com registro de música, com toda essa parte da fonografia, eu acho que vai mais burocracia no caso. Muita burocracia. Porque assim, e outra coisa, o produtor, o dono da empresa, né, da gravadora, do estúdio, ele não tem como ele fazer tudo isso só. É muita coisa. Então, eu tenho a galera que trabalha comigo no estúdio. Massa. Entendeu? Então, tenho, ao todo, somos em 11. Então, Eita. tem 11 galera que trabalha A comigo. HM Produções é grande, hein, velho? Muito grande. 11. Então, se você juntar, veja só, eu tô falando de financeiro, tô falando de marketing, tô falando de Músico, design, músico, Design, back isso. vocal, contador. plataformas digitais, contador, entendeu? É muita gente, muita. Então, essa muita música gente. que você ouve aí, dá trabalho fazer. Você não imagina o que foi feito para ela tocar no seu headphone, no seu carro. Deu muito trabalho. Agora, assim, como foi que tu decidiu, assim, cara, acordei hoje, tô nem aí, você produtor musical, como é que foi essa parada? Cara. Assim, foi uma coisa que tu estudou, planejou ou não? Ela veio acontecendo naturalmente, foi o feeling do negócio mesmo, o empreendedorismo envolvido? Eu sei que tem um empreendedorismo envolvido no meio, porque Tem muito. como o negócio é próprio, o HM é seu, então tem o dedo do empreendedorismo lá. tem que ter. E o brasileiro é muito disso. É interessante, porque assim, onde eu comecei, como eu comecei, né? Desde novinho, eu não sei se tu era assim também. Com 6 anos de idade, eu me lembro. Minha mãe era viva ainda, eu ouvia o som no rádio e tal. E aí eu gostava do som. E gostava do som, e no sofá eu tentava imitar o som da bateria, tocando o som da bateria. Tu já fez isso? Já. Alguém já fez isso? Quem nunca fez? Então, isso significa que você tem um chamado aí, tem uma coisa dentro de você que, tipo assim, olha, você poderia ser, sim, um grande músico se você... Te interrompendo um pouquinho, tem um pai de um amigo nosso, o pai do Gessé, Sim, né? conheço Gessé, um demais. abraço. O pai dele uma vez falou uma frase pra mim, cara, lá em Bicuitinga, no interior do Ceará. Lá em Bi. Ibi, como o Gessé fala. E assim, ele falou uma frase, cara, que eu parei pra pensar e trago essa frase comigo até hoje. Na verdade, a música, você não escolhe. É ela que te escolhe. Ela Então, te escolhe. assim, eu acho que até pra trabalhar com a música, é ela que te escolhe, velho. Porque, assim, existem várias profissões e existem várias formas de se executar essas várias profissões. Mas a música é um negócio que você tem que gostar muito, cara. Porque, assim, eu às vezes passo lá no teu estúdio e a gente vê... tu coloca um violão, aí, cara, esse violão não tá legal. Aí volta, não, vamos fazer de novo. Aí faz de novo. Isso, não, volta, faz mais uma vez. Ficou mais ou menos, tá quase lá, volta. E nesse processo, a gente grava 6, 7 vezes o mesmo violão. Exato, até ficar perfeito. Até ele ficar perfeito. Uhum. Cara, não é todo mundo que tem essa paciência, que tem esse saco pra encarar. É verdade. Tipo, 3, 4 horas pra você gravar. Eu falo isso até pra aquele episódio do Gessé, da bateria. Sim. Cara, você tem que amar muito música pra fazer aquilo. Pra quem não sabe, tem um amigo nosso que a gente foi pro estúdio gravar uma bateria. E aí o Helder, Gessé... Foi no estúdio É Safadão. Foi. Gessé, faz o som da bateria pra mim aí, que eu vou ajeitando os outros instrumentos aqui e tal, não sei o que. O Gessé, não, beleza. E aí o Gessé, pá, na caixa ali, pá. E essa batida na caixa eu acho que durou o quê?
umas 2 horas e Foi meia. 2 horas. Todo mundo pronto, querendo já gravar. E o Gessé, não, mas não tá bom. Tá quase lá, mas não tá bom. E aí, esse não tá bom aí, acho que durou umas 3 horas e pouco. E a Foi. gente, todo mundo já nervoso, mas depois eu entendi. É que na verdade É estúdio, é tempo, é hora, é o dinheiro. feeling. E é o feeling também. Mas o cara pensa assim, pô, eu tenho que deixar essa caixa fina. Exatamente. A gente entende, é porque ele é perfeccionista, né? E eu confio muito no trabalho dele. Mas ele falou pra mim que quando ele produz, pra ele timbrar uma caixa, ele demora 24 horas. Eu não vou duvidar. Aí eu já sei, mas não dá não. Pra mim, comigo não dá não, cara. É doido. É complicado. Pois é, mas aí voltando, sim, a gente rodou e tu falou a questão como foi que eu comecei, cara. A gente, né, passou. Então, como eu comecei na música. Com 6 anos eu ouvia o som e queria imitar tocando bateria. Beleza. Produzia lá no sofá. Ficava lá imitando e eu gostava muito de música do som e aquilo me fascinava. Passando os tempos, tal e tudo mais. E aí com 10 anos eu já tocava bateria. Só que não era bateria de verdade, bateria eletrônica. Nas igrejas já tocava, já com 10 anos. Moral da história. Na verdade, a música chegou pra nós muito cedo. Foi. Né? A nossa família, gente, pra quem não sabe, o Elton é meu irmão. Aí toda a minha família, por parte de pai, toda a família Lustosa, Melo, toda ela ou toca ou canta. Claro que o único louco perturbado que decidiu viver de música foi eu. Não, Os outros... tem mais alguns cantores e tal, mas não, mas viver mesmo de música, tipo assim, não, eu só vivo de música, né? Sou eu, pode ver. Né? Tem gente que canta ali e tal, mas não vive 100% da nossa galera lá, da nossa família, né? Então foi isso. Essa questão começou muito cedo. Com 10 anos eu já estava tocando numa orquestra. Tocando bateria. Depois fui pro piano e fui aos poucos, né? Sempre tocando os instrumentos. Exato. Então foi bem cedo. Agora tu falou a questão do empreendedorismo, né? Tem uma coisa bem interessante aí. Porque assim, uma coisa é viver... na verdade, uma coisa é tu tocar por prazer... Que realmente é muito bom, tocar é bom, executar a música é mágico. É mágico. Outra coisa é tu pensar assim, cara, é aqui, eu vou fazer por onde eu tirar o meu sustento daqui. Mas sabe o que é interessante, Elton? Desde criança eu sempre fui bom de conversa, de papo. Eu sempre fui bom de lábia. Como diz o cearense, né? Muito queixudo. Exato. Então eu me lembro que olha só, eu acho que eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos, Elton. Eu tinha um relógio. Que eu consegui, não lembro como. Eu andava com ele, tá? Quando eu chegava em casa, eu chegava com 2 relógios e mais um dinheiro. Tu entendeu? Cabra desenrolado, então eu sério. sabia negociar, eu sabia fazer. Até um amigo meu lá de Marabá, do Pará, né, de infância, ele falou até pra minha esposa, ele veio visitar a gente e falou assim: o Helder sempre foi bom de lábia. Aí é mesmo, realmente, né? Então você tem que ser um bom vendedor, até para ter clientes e saber gerir sua empresa. Você tem que ser articulado. Então essa questão é desde criança que eu tenho de saber negociar, administrar e tudo mais. Então desde criança você já nasce, né, com esse... Bacana. Assim, porque no Brasil em si, o Brasil ele é muito complicado para quem vive de música. Exatamente. Né? Ainda é uma profissão muito discriminada, o músico. E aqui nós estamos falando de um produtor. Então já é um cara que ele já tem, músico. Que ele já tem um nível a mais do músico e tal, porque ele já produz, então ele já pensa como é que vai ser cada arranjo e tudo mais, aquela coisa. Ganha mais do que o músico. Ganha mais do que o músico. Já é difícil. Agora você imagina para um músico viver no Brasil. É mais difícil ainda do que para um produtor. É bem complicado. Eu lembro porque há muito tempo atrás eu tocava na noite. Então tinha um cachê que hoje eu conversando com o pessoal me fala que tá a mesma coisa. Ô, louco. Mas, cara, não existe isso. Não existe. Realmente. Mas só que veja bem, tu tá falando do Rio Grande do Sul? Não, eu falo do Piauí, quando eu morava lá e tocava na noite e tal. Eu conversando com o pessoal que toca. Não vou falar nomes, né? Claro. Mas assim, o pessoal daqui da noite fala, não, cara, o valor tá muito próximo disso aí. Disse, cara, não existe, velho. São 20 anos. São 20 anos, cara. É isso mesmo. Mas aí entra outra questão, outro jogo. Como eu tô no mercado há 28 anos, tem que ver o seguinte, isso vai depender muito do estado, da região,
certo? A gente sabe que o estado que a gente mora, o Ceará, o custo é muito mais baixo do que nos outros. Então, automaticamente, é mais barato De fato. o cachê, até para você produzir. Aqui é mais barato do que em São Paulo, do que em Goiânia, do que no Pará, entendeu? Eu tenho uma prova disso de que, para quem não sabe, eu sou produtor de audiovisual. O Helder ficou com o áudio e eu fui resolver trabalhar com vídeo. E a gente trabalha junto há muitos anos. E quando eu faço serviços para algumas empresas de fora, realmente a oferta é bem maior de salário, de pagamento. O pagamento que vem de lá é muito maior do que os daqui. Os daqui, a galera não valoriza tão bem não, viu? Não, e ainda tem um detalhe, né? Já estamos partindo para um outro assunto tudo relacionado a negócios, né? Uhum. A profissão e tudo mais. Hoje em dia, eu não sei para você, para vídeo, mas para mim, para o áudio, o setor da música, tá muito competitivo e até questão mesmo de qualidade do produto, como valor também, tá muito competitivo. Por quê? Porque hoje muitos músicos abrem estúdios e fazem um valor bem mais em conta do que a gente que já tem uma empresa há muitos anos, Já que tem um CNPJ, paga o CNPJ, já que tem paga uma funcionário, galera, que paga aluguel, que tem instrumentos de ponta, Sim. equipamentos, entendeu? Que Mas faz cursos. isso não muda. Isso não muda quando passa para o audiovisual. Toda profissão acho que vai ter isso, principalmente quando é prestador de serviço. Quando é uma empresa que trabalha com produto, eu até não digo nada, porque há também algumas diferenças, mas nem tanto. Mas assim, quando você passa para prestação de serviço, aí, cara, é assim, o cara que comprou uma câmera ontem também, ele já tá gravando hoje aqui, Exato. ele já lança uma marca que é dele, um Instagram, E vê no tal, YouTube, né, como faz. Pronto. E aí já vai lá para cima e pronto. E isso, eu gosto também disso. Eu não Mas sou por quê contra. Eu vou você te dizer gosta? por que eu gosto. Ah, Porque tudo, na verdade, é um ciclo. Então, logo depois da pandemia, houve um boom. sim. Pá, estourou tal. Aí vídeo. Aí do nada, todo mundo é produtor de vídeo. Todo mundo faz vídeo. Todo mundo é produtor musical. Todo mundo faz não sei o quê. Aí cresceu. Esses caras começaram a crescer e tal. Só que chega uma hora em que o cliente percebe que ele é limitado. Ele é limitado, ele vai até um certo ponto, dali ele para. Dali ele não rende mais. E para quem tem bagagem, sabe lidar com os empecilhos. Então, vai dar aquela oscilada e o cara vai no jogo de cintura. Eu falo isso porque eu aqui no Ceará eu tenho 20 anos. Só no Ceará eu tenho 20 anos. Com audiovisual, eu acho que eu tenho uns 17 anos. Acho que mais ou menos isso, 17, 16 anos. E a gente trabalha basicamente com a mesma equipe até hoje. E a gente viveu isso, de sair, a gente teve o nosso processo de criar e tal. Só que a gente foi aprendendo muita coisa em certo tempo que a gente não tinha muita facilidade de trabalhar com audiovisual como a gente tem hoje. Antigamente, se a gente quisesse uma luz dessa, era basicamente impossível. O Célio tá aqui na produção, ele pode me ajudar, né, Célio? Não é isso? Então, assim, se a gente quisesse arrumar um estúdio desse, pra fazer um cenário desse... Era muito caro. Cara, primeiro que era muito caro. Segundo, que era uma luz totalmente diferente dessa que a gente tem hoje. A gente não tinha tanto controle de iluminação, a gente não tinha tanto controle de câmera, a gente não tinha um computador tão fácil pra gente conseguir como a gente consegue hoje, tal. E isso é bom, isso incentiva a galera a entrar no mercado. O problema é que a galera entra no mercado achando que vai ser milionário da noite pro dia, vai ganhar muito dinheiro, vai se aposentar com 25 anos e tal, e vai viver a vida na Jamaica, não sei aonde e tal, nas Filipinas, não sei. E não é assim, velho. Não é. Não é. Isso que tu tá falando é verdade, realmente. Eu vejo todo dia nascer um produtor musical. E quando nasce um produtor musical, muitos, claro, a gente pode generalizar, mas eu vejo que assim, é um músico que toca um ou dois instrumentos, Sim. compra uma plaquinha, um computador E é um e músico acha bom. que é... Sim. Não, e é um músico bom. Só que aí que tá, Elton. Um produtor,
Ele vai além do Envolve músico. muito mais. Exatamente onde eu quero chegar, Ele Elton. vai além do músico. O produtor não é só gravar bem, Elton. É como o videomaker. Entendeu? O videomaker, ele é muito bom, o videomaker. Mas aí, ele é um videomaker bom e edita bem. Beleza, top. Mas o processo de produção, ele vai além disso. Exato. Ele vai no roteiro, Sim. ele vai de storytelling. Cara, ele Cada vai detalhe. em tanta coisa que envolve ali que não é bem assim. Não é eu Exatamente. comecei hoje, já sou isso, sou aquilo, eu vou subindo. Mas Mas isso faz parte. E tu já parou que, tipo assim, a tua profissão, ela se parece muito com a minha, nessa questão, né? E aí o que acontece, ó, para você ser um produtor mesmo, não é só tocar bem, não é só gravar bem, não, vai muito mais do que isso. Tem que ter a responsabilidade, tem que atender o cliente, direcionar o artista, né? E fazer toda essa questão burocrática, que é lançar a música nas plataformas, fazer a documentação, entendeu? Então, o produtor musical é isso. Se ele só faz o arranjo, ele não é produtor, ele é um beatmaker, ele é um arranjador. Entendeu onde eu quero chegar? Então é isso. Que durante muito tempo tu também trabalhou com isso. Fiz. Não foi? Foi. Eu lembro que tu trabalhava, me corrija se eu estiver errado, mandava-se guias, ou às vezes nem guia, mandava mesmo só a voz, e aí você pegava essa voz, você trabalhava essa voz, criava instrumento, tá, colocava e tal. Isso é um arranjador. É um arranjador, exatamente. Aí não saía disso, é um arranjador. Agora, quando você direciona o cliente, joga nas plataformas, faz a documentação, faz a arte, faz a questão do marketing do artista, isso já é parte da produção, né, da produção musical. Então, tem todo um direcionamento. Aí, o que acontece, Elton? Só te contar o que aconteceu. É assim, ó. Eu simplesmente não coloquei na minha cabeça... Eu toco desde criança. Teclado, bateria, piano, beleza. Só que aí, com 11 anos de idade, eu falei pra mim mesmo. Eu vou ser um produtor musical. Eu vou ter um estúdio, eu vou gravar muita gente. Não importa como, mas eu vou fazer isso. E fiz. Demorou, muita mas dificuldade, né? Empecilhos e tudo mais. Eu me formei em administração de empresa, só que aí em São Paulo eu fiz a Universidade de Música. Mas aí é onde eu quero chegar. Elton, antes de eu falar assim, agora eu sou um produtor musical. Isso é muito tempo atrás. Isso comecinho de 2000 ali. Para ser um produtor musical, eu tive que passar 3 anos estudando produção musical. Foram 3 anos sem gravar nenhum cliente. Foram 3 anos, até de madrugada, 2, 3 horas da manhã, estudando arranjo. Foram 3 anos fazendo mixagem. Foram 3 anos fazendo tudo relacionado à produção musical, estudando software, vários softwares. 3 anos. Aí depois que eu falei, agora eu consigo trabalhar. Tu entendeu onde eu quero chegar? Agora eu se garanto. Tu entendeu onde eu quero chegar, né? Entendi, Hoje em dia, o cara é um bom guitarrista que toca uma bateria, um teclado. Opa, toco muito bem, sou produtor, vou ganhar dinheiro produzindo. E não é assim, entendeu? No meu caso, o produtor de vídeo, de audiovisual, ele tem que ter outras competências e por incrível que pareça, é interessante ele saber operar uma câmera, ele saber editar, é interessante. Mas não é fundamental para a profissão de produtor de audiovisual, né? Então, assim, várias coisas. Mas vamos lá, vamos dar uma continuidade aqui no nosso papo. Deixa eu pegar algumas pescas aqui que eu achei bem interessante. Que hoje, você sabe quais são os maiores produtores da indústria mundial, da indústria musical? Tem a galera da Nielsen SoundScan. No seu relatório de 2011, observou 4 grandes que colocavam cerca de 88% do mercado, sendo que 3 de 4, 3 são dos Estados Unidos. Então. Universal Music Group, Sony Music e a Warner. Então, assim, são 3 feras gigantes. Há muitos anos. Isso, um com 29,85% do mercado, outro leva 29,29% do mercado e o outro leva 19,13% do mercado. O mercado é bem restrito para quem está mordendo mesmo essa ponta, né? Exatamente.
Quem leva a ponta grande mesmo aí... Exatamente. A música ela é muito importante. A música ela tem um poder gigantesco na vida da gente, Elton. Então, assim, se você for analisar, quando, pelo menos eu, acho que todo mundo aqui, quando você... vou ter que sair, eu vou dirigir meu carro. O que você faz? Cara, hoje é meio Quando que liga o automático, carro, né? Hoje é meio que automático. Você liga entra, o som. carro, Não, você não vai ligar o som? Eu sou assim. Na verdade, você já desce ligando, você já entra entrando no carro, você já vai ligando o Bluetooth do celular. Exatamente. Aí quando você ouve uma música que te marcou, aquele ano, aquela década, Aí você aumenta o volume. aí você fala, poxa, essa música, me lembrei. Entendeu? Quando você ouve um ahá. Aí quando você tá viajando, é um determinado som. Quando você, eu preciso de uma música para me movimentar, eu tô com sono. É outro tipo de música. Então, cara, você consome música todos os dias, E cara. toda hora. Eu não diria toda hora, mas tipo, das 16, 18 horas que você passa acordado aí, você vai consumir pelo menos umas 10 horas aí. Você consome. Pelo menos, eu consumo música basicamente o dia inteiro. Agora eu vou te falar um negócio aqui, acho que tu não sabe. Fala. Cara, olha que loucura. Antes de eu morar em Fortaleza, eu morava em São Paulo. Antes, cara, eu coloquei na minha mente, eu tenho que ouvir muita música, pegar referência, pegar arranjo, pegar ideia de mixagem. Eu ouvia 4 horas de música todo dia no fone de ouvido. Todo tipo de música. Mas isso eu fazia quando a gente morava no Rio Grande do Sul, que a gente teve a banda A Brasileira, com o Ricardo, sim. os meninos e tal. Eu fazia isso obrigatoriamente. Porque se você tem que executar um negócio, tem que ser bom, velho. Você tem que consumir. Tem que estudar. Tem que consumir. Você Ouvir. tem que comer, mastigar, engolir, por aí vai. Exatamente. Vai, enfim. Cara, assim, trazendo então agora, já que você falou da música que vive no dia a dia da gente e tal. O Helder, ele gosta de ouvir o quê? Ele consome o quê de música? Eu sei que você ouve de tudo porque você é obrigado a fazer isso dentro do estúdio. Do estúdio você vai do gospel, sei rock, sertanejo, reggae, forró, tudo. Inclusive até umas linhas assim teológicas meio complicadas assim mesmo. Sim, alternativo. Na realidade, mas, assim, eu acho massa porque assim, vai de tudo, cara. Vai de tudo. Antigamente a gente tinha uma mente meio fechada quando a gente era adolescente. Não, porque eu só escuto rock, não, porque eu só escuto isso, porque eu só faço assim, porque eu só faço isso. Mas chega uma hora na vida da gente que a gente, cara, ou eu vou abrir aqui pra consumir mais coisas e especializar mais, ou então eu vou ficar parado no tempo. O Helder hoje, ele consome o quê? O Helder consumidor, não o Helder produtor. Sim, eu vou te falar. É assim, o Helder no estúdio ouve uma coisa. O Helder em casa, no carro... Ele ouve... Vamos começar bem. Assim, o Helder consumidor. O Helder consumidor. Ele é consumidor ou não? Porque assim, eu confesso pra você que quando eu tô aqui no estúdio, a gente às vezes grava 3, 4 podcasts em um dia, produz podcast pra outras pessoas e tal. Cara, quando dá no final do dia, o que eu quero é entrar pro quarto e me desligar do mundo. Isso acontece comigo. Eu não quero tela mais na minha frente. Isso acontece comigo, não é todos os dias, mas acontece que, tipo assim, hoje eu não quero ouvir nada, né? Porque a mente tá cansada. Trabalhar com música, com som, com imagem, cansa a mente. Mas, por exemplo, no estúdio, é um Helder que tem que ouvir tudo, todo tipo de música que manda para ele produzir. Tem que ouvir, estudar, beleza. Só que quando o Helder sai do estúdio, que vai para casa, que liga o som do carro, aí ele ouve outra coisa. Aí eu vou te falar o que o Helder ouve, o que o Helder gosta de ouvir. Eu gosto muito de rock internacional, curto. Balada romântica, curto demais. Bon Jovi. Anos 90. Isso! Anos 80, 90, 70, curto muito. Vamos lá. Bon Jovi, Aerosmith, Scorpion, sim, cara. Eu curto. Cara, curto synth pop. Alpha Vai, conhece a banda Alpha Vai? Curto. Michael Jackson, cara. Eu curto Michael Jackson. Eu adoro Michael Jackson, cara. E até um tempo atrás eu tinha um certo certo preconceito também. Cara. Eu tinha um certo preconceito com o Michael, sei lá, não curti o Michael, mas depois que eu comecei a me interessar por música, que eu vi como executa o som do Michael Jackson é obra-prima, velho. É referência demais o cara, velho. Você quer aprender música, quer aprender arranjo, ouça Michael Jackson. Eu que gosto de contrabaixo. É uma aula assim. E a mesma coisa, né? O groovezinho é só
4 notinhas ali no círculo que não para. Mas é a mágica ali, é o groove. É bacana. Então é isso, cara. Eu gosto. Mas tem dia realmente que eu chego, eu tô cansado. Não quero ouvir nada. Quero ouvir nada. Só quero tomar banho, descansar, ficar com minha esposa, ou ligar uma sériezinha e pronto. Ficar com meu filho ali, entendeu? Já passou da fase já, né, do Vinícius querer ouvir Galinha Pintadinha. Muito tempo. Muito tempo. Ele tem pra quem não sabe, o Vinícius é meu sobrinho Vinícius. Um abraço, um cheiro pra você, meu filho. E é filho do Helder. É o Carlos Vinícius. Olha só, o que ele... Cara, já faz tempo. Ele tem 10 anos. Há muitos anos. O que ele tá ouvindo? Tu não imagina o que ele gosta de ouvir. Não faço ideia. Toda vez que eu entro no carro, ele... Pai, CarPlay. Aí eu tenho que colocar no celular CarPlay. Pra ele ouvir. Sabe o que ele gosta, cara? Não sei se tu conhece. Ele gosta... O One Republic. One Republic, conhece essa banda? Pop. Muito boa. One Republic, que mais? Ele gosta de Imagine Dragons, conhece? Também não. Pop. Cara, é porque na verdade assim... Gosta do A-ha. Ai, que bom. Gosta de Tears for Fears. É bom. É porque na verdade assim, eu tô meio que parado no tempo quando se fala em referência de música. Porque assim... É porque tu ouve as mesmas, então, no caso? A minha esposa até brinca, né? Diz, cara, tu é autista. Não pode mudar. Tu não muda nada, até a sequência. Cara, porque assim... Até a sequência pra mim é mesmo, de boa, eu não tenho um problema. Eu abro aqui o celular, coloco lá o Bluetooth e tal, a mesma sequência. Ela coloca modo aleatório. Eu disse, cara, por que tu faz isso, velho? Não, porque assim, tem CDs... CD, pra quem não sabe, CD era um disco antigamente, hoje, né, agora hoje é... Saudade do CD. Como é que se fala hoje? Não, hoje single. Hoje é single, e é só nas plataformas, não tem mais não toca mais. Antigamente a galera fazia um som, tipo, vamos lá, Engenheiros do Havaí. Eu sou muito fã do Engenheiros, coisa que o Helder odeia. Não gosto. Tá? Mas eu amo de coração. E o Engenheiros, ele tem um CD, um disco que eles fizeram, cara, que eu acho muito massa, que é o... Tchau Radar. Eu acho que é Tchau Radar, que tem aquela eu que não fumo, que nem um cigarro. Então, assim, os caras fizeram um esquema tão bacana que, tipo, termina a primeira música e no acorde que finaliza a primeira música, ele já emenda com a segunda e dá aquele, sabe, ele vai emendando uma coisa na outra e no final é uma coisa só. E fica bacana isso. E quando você coloca no modo aleatório, velho, perde toda a graça, porque corta, aí já vai pra outra música que vai não sei o quê, fica estranho. Mas, assim... Eu me separei um pouco da atualidade, porque, cara, eu acho que 2016 foi quando a gente fez o projeto Anônimos, se eu não me engano. Eu consumi muita coisa atual naquele tempo, né? Da MPB, do rock e tal, da música popular e tal. Mas de lá pra cá eu fui meio que... não, vou ficar com as coisas velhas, vou ficar com a velharia, vou ficar com as coisas antigas que pra mim tá mais interessante. Tem muita coisa nova que eu não consigo absorver, consumir. Eu não consigo consumir. Nada contra quem consome, mas pra mim não é, velho. E eu sou muito assim, se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto... Eu tenho uma resposta pra você. Vai. Sobre isso aí. Tem muito a ver com o mercado fonográfico, a qual a gente tá abordando aqui o assunto. Porque assim, eu tô falando de qualquer estilo musical. Você lembra que antigamente as produções musicais, as músicas... Isso anos 80, 90, 2000, até 2010, 2020, já... Né? O que eu quero dizer com isso? Tu já parou pra pensar que as músicas comerciais hoje, as introduções são muito curtas? Você não sente a música? São muito curtas. Na verdade, tem delas que nem tem, né? Exato. Já entra... Tem delas só assim, ó. Pá, 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 tam. A gente cantando. Então, a gente cantando. Por quê? Culpa do algoritmo. Hoje com as redes sociais, TikTok. Tudo ficou muito instantâneo. Exato. Então, como é que acontece? Se você não tá falando nada em 3 segundos... Essa semana mesmo, a gente conversando, eu e o Ícaro, um amigo nosso, a gente tem uma parceria com os perfis aí de Instagram e tal. E aí ele falou, cara, o nosso vídeo... que é um vídeo de viagem e tal, não sei o que e tal, a gente tá tendo problema. Os primeiros 3 segundos são fundamentais para um vídeo. E esses 3 segundos a gente tá perdendo. Logo depois dos 3 segundos a gente perde, não sei o que, papapá. Mas, mano, 3 segundos, velho? 3 segundos você fala o quê, mano?
3 segundos você fala 3 segundos. nada. Não dá nem pra... 3 segundos você não diz nada. Então, essa instantaneidade, digamos assim, das redes sociais, eu acho que fez muito isso. Sim, com certeza. Aí que tá. O problema é exatamente isso. Porque envolve muito o quê? As redes sociais, o TikTok, Instagram, as dancinhas, entendeu? Então, pode ver, as músicas hoje, cara, a galera tá fazendo música, não é pra fazer nome, não é pra deixar um legado, não é pra eternizar aquela música que é linda, maravilhosa, como uma obra de arte. Porque tem músicas antigas que tem 30 anos, que a gente adora ouvir. E é bom. Exatamente, é um legado. Só que as de hoje não. As de hoje faz sucesso aqui, ó, porque explodiu ali no TikTok e tal. Mas quanto tempo ela fica? Fica meses. Aí depois o pessoal nem lembra mais. Cara, eu acho que nem Entendeu? meses mais. Eu acho que antigamente a gente tinha até um negócio do... vamos fazer o hit do carnaval. Sim. E aí você tinha um hit do carnaval, aquele hit do carnaval e um período tal. Na outro carnaval você esquecia aquela e começava... Hoje, o bagulho é louco, velho. Hoje nem tem mais hit do carnaval. O que tocou o carnaval passado? Não tem não. Eu falo porque eu tava lá Tem e não. eu gravei, passei 4, 5 noites trabalhando e tal. Inclusive até o Célio tava lá com a gente lá em Paracuru. E o cara esqueci agora a música. Enfim, uma música que a Ivete pegou um trecho que é Senhoras e Senhores, e dá pro olho da rua. Mano, essa música toda noite tinha que tocar. Então assim, aí falaram pra mim, não, essa é o hit do carnaval. Isso é isso, o hit do carnaval, isso aqui hoje. Mas assim, hoje já não houve mais. Nós estamos aqui em maio. Exato. Então, fevereiro, maio já morreu, acabou. Então hoje a instantaneidade tá muito rápida, cara. Muito Tá rápido. atropelando tudo. E ainda vou além, ó. Tu lembra, Elton, que... Vamos lá, não vou tão longe. Anos 2000. Anos 2000, cara. Que ano legal com relação ao mercado fonográfico da música. Por quê? Tínhamos vários cantores sertanejos, vários cantores de forró, vários cantores de rock. Agora pensa comigo. Tu lembra como que eram os arranjos? Vamos lá, vou te dar exemplos. Vai. Sertanejo, Vitor e Léo. As músicas bacanas. É um nicho, né? Gustavo Lima. Outro nicho, outra Não tem nada a ver, mas é um sertanejo. Vamos lá, Luan Santana. outra coisa. Não tem nada a ver com os três. Só que era sertanejo. Hoje em dia, pega, tô falando de hoje, pega uma música sertaneja do cantor fulano, são todos iguais. Mesma coisa. Tu entendeu? Onde eu quero chegar? Ela não vai mudar nada, ela vai ter o mesmo arranjo, ela vai ter... Cara, se duvidar, mesmo acorde, mesma sequência, mesma escala, mesmo tudo. Mesma linha do Mesmo baixo. BPM. Mesma coisa. Aonde eu quero chegar? Não fazem mais música como antigamente. Antigamente, cara, o sertanejo do Luan Santana não tinha nada a ver com o Vitor e o Léo. Só que você consumia os dois e era top, E era bom. cara. E era bom. A produção, o arranjo, a ideia era top. Porque na sertanejo, verdade, cara. deve ser culpa do algoritmo também. É, claro que é, Então, cara. vamos lá. Tem a ver com a introdução, tem a ver com o tempo. Exatamente. Tudo isso. Tem a ver com a introdução. Então, assim, quando você cria uma forma, uma fórmula. Uma fórmula, exato. Quando você cria uma receita de bolo para um negócio que é livre, afinal de contas, a música é uma arte. É. Teoricamente, ela tem que ser livre. Ela não precisa ter regras para ser seguida. Exato. E é por isso que eu falava sempre pra ti. Tu perguntou pra mim, cara, como é que tu consegue gostar de Los Hermanos? Sim, Los Hermanos. Como é que tu consegue Não gostar de gosto. Los Hermanos? Eu disse, cara, é simples. É porque o Los Hermanos, ele desafia a lógica. Los Hermanos, ele nunca vem com uma sequenciazinha básica de notas, fazendo ali e tal. Não, a única que ele fez isso foi Ana Júlia. Ana Júlia, é. O E um resto... popzinho. E eles nem gostaram E dessa eles nem música, gostaram viu? tanto. Mas assim, o resto que os caras construíram na carreira deles, pô, fenomenal. Os caras pegam umas notas, uns negócios, mas É sequência que você viagem, fica é assim... viagem. Mano, como é que os caras fazem uma introdução de um negócio e colocam um som tipo de videogame, uns negócios, sabe, umas viagens massa, que é isso que eu curto da música, cara. Essa liberdade que você tem de arranjo da música é que deixa a música rica. Aham. Não hoje em dia que você faz um prapum, prapum. Começou. Não, velho, pera. É a mesma Mas receita. já? É. Você lembra? Você pega Scorpions, você Sim. tem aquela... Sim, sim, sim. É A quase introdução um longa. minuto, a velho. introdução é longa, E você cara. viaja. E você... É Você um hino. curte a música. Ah, Você para e nossa. fica... Entendeu? Você ouve, cara. Hoje você ouve. Vou longe.
Você pega Queen. Queen. Um negócio gigante. A música lá, né? Boêmia. Boêmia. Pô, os caras alopram no piano, faz um negócio. E é uma música de sei quantos minutos e tal. Acho que mais de 10 minutos, se eu não me engano. Eu não lembro o tempo dela. Mas enfim, é uma música gigante. Os caras param pra ouvir e tal. Pô, isso aqui é legal, cara. Isso aqui é bom. Hoje em dia você não faz mais isso. Não faz, você não faz. Mas assim, a gente sabe também que o Freddie Mercury naquele dali ele foi meio louco, né? Ele chegou e a gravadora, você tá louco, vai botar uma música desse tamanho, você tá maluco. Aí depois o Legião fez algo parecido também com o Faroeste, se não me engano, 9 minutos e alguma coisa. E aí nessa onda o Engenheiros veio também. Que aí o Engenheiro lançou a Infinita Highway, que já era quase 6. Que a gravadora falou a mesma coisa. Vocês são malucos, botar uma música de 6 minutos. Porque naquele tempo, eu até vi um podcast do cara falando, naquele tempo era tudo fita. Fita. Cassete. A geração de hoje não vai saber o que é uma fita cassete. Não vai ter o prazer de rebobinar uma fita numa com a caneta. Ó. Mas vamos lá. Os caras falavam que para eles conseguirem encaixar essa música para tocar em rádio, eles deram sorte porque foi no período que soltaram, ou o Legião soltou Metal Contra as Nuvens, que também é outra coisa de 11 minutos e tal, ou foi o Faroeste Caboclo do Legião também, que é 9 minutos. Aí, porque a rádio tinha que colocar essa música da Legião de 9 minutos no outro lado da fita, porque era assim, né? Tipo, a fita rodava uma música e aí do outro lado tinha que ter uma que fosse mais ou menos o mesmo tempo. E aí se colocou a do Engenheiros pra tocar do outro lado. E assim foi que a Infinita Highway começou a tocar. Ela não foi feita pra tocar assim, desse jeito que a gente vê hoje tocando. Mas assim, e é uma coisa tão louca, porque assim, até hoje, Helder, as músicas antigas fazem sucesso. Me explica por quê? Por que a galera gosta tanto do passado? A galera gosta, há quem consuma o presente, mas tem muita gente que consome também. E eu falo assim, muita gente nova dessa geração atual. Sim. Nova mesmo, ali dos seus 20 e poucos anos, que antigos. Curte as coisas antigas também. Por que isso? Porque eu vou te falar. Envolve alguns fatores. O principal dele é sentimento. Antigamente a música era feita com sentimento, muito mais do que hoje. Eu sei que muitos vão criticar a minha fala, mas eu vou falar. Então, assim, hoje os artistas, eu não estou falando de todos, entenda, são todos. Hoje, não são todos artistas, mas hoje se busca um hit. E para achar um hit, essa busca, é uma música qualquer. Tem que ser uma música simples, que fique na mente, possa falar besteira. Pode ver. Na verdade, assim, é seguir a receita do bolo, né? E se tu for analisar... seguir a receita do bolo. E se tu for analisar, cara, as músicas tops que todo mundo ouve hoje, antiga de 30 anos atrás, sei lá, 20, o que ela fala? Fala sobre amor. Não é verdade? Cara, a grande maioria. A vida da pessoa, maioria. O sofrimento que passou por cima, que deu certo o amor, que não deu certo o amor. Então, tinha mais entrega, tinha um certo... Tinha mais sentimento. Tinha um zelo pela aquela composição. Cara, muitos... Claro que eles buscavam ganhar dinheiro, estourar, mas muitos gravavam, queria gravar música, e do nada a música... Entendeu? Tem muitas músicas aí que foram gravadas... que o pessoal tem essa música, vamos colocar só pra encher linguiça. E foi a música que fez sucesso. Tem muitos casos. Tem muito. Titãs, tem muito caso disso. O próprio Engenheiros também tem músicas que eu sempre acompanho a galera falando sobre isso, né? De que quando lançaram o álbum dos caras, não era a música de trabalho. Eles elegem uma música de trabalho. Exato. E aí trabalham em cima dela, aí sempre tem uma segunda, terceira. E houve um caso, eu não lembro agora qual foi a canção, que o cara falou, não, essa era a nossa quinta música de trabalho. Então, assim... eles iam trabalhar 5 músicas, para dessas 5 músicas, a quinta lá é que seria tocada depois. Primeiro toca as 4 primeiras, então assim, essas 4. Primeiro mês ou 1 mês e meio toca a primeira, segundo mês, 2 meses ali a segunda, depois vinha a quinta. Mas mesmo assim, essa estourava, passava na frente das outras. Então, assim... Los Hermanos é um exemplo, né? A música Ana Júlia. Eles detestam essa música. Gravou por gravar, a baladinha ali. Mas a Ana Júlia, eu acho que foi da gravadora em si
que já sabia que quando eles gravaram Ana Júlia, eles já falaram, cara, essa daqui vai ser a música do trabalho. E foi, realmente. Mas não teve... eles não gostaram. Tipo, não, eles não gostaram. Não é a pegada deles. Não Então, é. tal que os caras fizeram de tudo pra sair da gravadora no segundo álbum. Enfim, quando lançaram polemicamente um álbum extremamente diferente do que tinha sido o primeiro. Os caras vêm do hardcorezão. Pá. Aí do nada eles soltam o segundo álbum deles, se eu não me engano, é o Bloco Deus Sozinho. Então é um negócio meio maluco, assim, que você... Caraca, velho, o que os caras fizeram aí, mano? Os caras fizeram tudo inverso. Era pra ir pro norte, os caras foram pro sul. Pronto, mais ou menos isso. Na intenção de já sair da gravadora. Que também é outra parada louca, né? Esse relacionamento de artista com gravadora, que eu acho que hoje nem tem mais, né? Não tem. Tem? Só que hoje é como se fosse produtora, que é a mesma coisa. Tem sim. Só que mudou muito essa questão, porque tem muita gente, tem muitos cantores que me procuram e que chegam na mesma abordagem de há 20, 30 anos atrás. Isso não existe mais. Eles chegam para mim falando assim, eu sou um cantor, sei cantar muito bem, só que eu preciso de um empresário. Você poderia me empresariar? Eu tenho futuro, a minha música vai estourar, tal, não sei o que. Isso não existe mais, não é assim, entendeu? O mercado mudou. Mudou muito, há O muito mercado tempo. muda direto. Aí eu falo, tal, tudo bem, só que não é assim, tal. Aí passo a dica direitinho como é que funciona. Aí você vai olhar as redes sociais dele, não tem nada, entendeu? Não é bem feito, não tem vídeo dele cantando, não tem vídeo dele falando com a audiência, porque hoje em dia mudou muito, cara. Cara, a forma de você visualizar um artista mudou muito nos últimos 20 anos. Sim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Fortaleza, e aí pouco tempo depois eu comecei a conhecer uma banda chamada Teatro Mágico, que naquele tempo a galera dizia assim, nossa, eu não conheço. Já tu conhece? Só a galera do Sudeste, basicamente, os amigos que eu tenho por lá, conheciam. Mas aqui mesmo a galera, legal essa bandinha aí. De onde é? Os caras são da internet, os caras só trabalham na internet. Então, assim, com o tempo as coisas vão mudando demais. E a forma de você apresentar o seu produto hoje, eu diria que, não vou dizer 100%, mas quase 100%, cara. 95% aí vai. É apresentado na internet. Nas redes sociais. Não tem pra onde correr. E assim, se você sabe usar as plataformas certas, como o Google, como o YouTube, como outras, cara, não vai dar errado. Infelizmente tem essa receita. Não é o que se queria que aplicasse na música, porque a música até então é uma arte e tudo mais, tal, mas ela deixou de ser isso, na minha opinião, de ser uma arte, e ela passou a ser uma coisa mais industrializada. Com certeza, é isso mesmo. É o que você falou. Hoje você pega um Luan, você pega sei lá, Gustavo Lima, você pega não sei o que, você pega não sei o que, você pega esses cantores, é basicamente a mesma coisa. Mesma coisa. Então tal que você vai pra um show de um Safadão, você vai pra um show de um cara, você vai pro show do não sei de quem, né? Cara, mesmo repertório, mesma música, diferencia ali o tom, porque, claro, cada um tem seu timbre. Um andamento mais rápido, outro mais lento, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. Pirotecnia, pá, começa o show, pá, pirotecnia no meio e no final acabou, tchau, benção. Mesma coisa. E tu lembra que antigamente o artista ou a banda, ele era reconhecido pelo estilo, pela identidade musical da banda ou do cantor. Sim. Hoje em dia não. É tudo igual, tudo genérico. Se você pegar Paralamas do Sucesso, se você pegar a Titãs, se você pegar essa galera aqui de abelha, cada um vai ter uma um DNA ali que você diz, cara, essa guitarra aqui, ela é do Kid Abelha, essa guitarra é do Titãs, essa guitarra é de... Porque os caras criavam uma identidade, eles tinham esse trabalho de criar essa identidade. Hoje parece que a ideia é literalmente o quê? Vamos fazer. É estourar logo. Vamos fazer... Vamos fazer segue essa sequência aqui, ó. Tá aqui a receita. Dois ovos, uma caneca de farinha de trigo, uma colher de fermento, meia colherzinha de chá, de sal e não sei o que, bate tudo e tal e tá feito. Mais ou menos isso. Exatamente. E faz tempo que tá assim, viu? Faz tempo que tá assim já. Faz um tempinho. Mas eu acho que vai mudar. Rapaz, posso ser sincero? Não, né? Só vai piorar, viu? Vai por mim. Vá por mim. Porque é assim, cara. O pessoal falam assim, não, vai mudar. Isso aí. Cara,
O que vai mudar é que, tipo assim, o estilo piseiro tá se afastando. Tá Né? deixando mais de lado, né? Mas ele existe. Houve um boom. Lembra? A pandemia, piseiro. A minha virada. Outra música. Outra música. Mesma coisa. Parece uma receita de bolo. Hoje em dia, ele tá perdendo fôlego, né? Mas o que acontece? Ele existe. O que vai mudar? É que talvez um perca mais força, um estilo musical, mas aí o outro ganha. Mas a receita é a mesma. É. Entendeu? Pô, e outra coisa, tem outro assunto bem interessante, que é a IA, né? Cara, a IA tá destruindo, cara. Cara, O setor fonográfico tá destruindo, na cara. verdade, eu não acho que ela tá destruindo. Pra mim tá. Eu acho, assim, pelo menos eu tenho a impressão de que ela tá dando o mel na chupeta da galera, achando que a galera... Porque, assim, muita gente usa, mas muita gente usa o grátis. Muita gente usa o que você não paga. Porque o brasileiro é sacana. O brasileiro, ele tem isso com ele. Tem um jeitinho, né? Ele tem um jeitinho dele. Ele nunca quer pagar nada, né? Eu trabalho com audiovisual, eu pago meus programas que eu edito, eu pago tudo certinho e tal, mas tem a galera que fala, tu paga? Cara, eu pago. Alguém trabalhou para desenvolver aquilo dali para que hoje eu pudesse usar. O grátis não tem tudo o que você paga. O que eu não pago, o que a galera... Vamos supor, eu não, porque eu pago todos os meus são pagos. Mas assim, o que a galera não paga, né? O que a galera não paga, dá problema. Trava a máquina. Aí perde um arquivo, do nada ele desconfigura. Então assim, se eu pago, tende a dar esses problemas, tu imagina o não pago, o craqueado, né, que a galera fala. Então assim, dá uma dor de cabeça do caramba que eu acho, na minha opinião, que não vale a pena. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena pagar pra você ter menos dor de cabeça. Até porque se você tiver dor de cabeça, você pode entrar em contato com os caras e reclamar que você tá pagando. Então, assim, e a IA, voltando pro assunto da IA. A IA na música. Eu vejo muita... Eu vou falar de um contexto geral, né? Eu vejo muita gente falando, porque a IA veio pra revolucionar? Revolucionar não, pra tirar o serviço de muita gente, vai tirar o trabalho de muita gente, não sei o que, de fato. Veio pra tirar também. A IA vai tirar dos incompetentes. Os incompetentes se preparem, porque a IA vai tirar. Mas você tem que entender que a IA, ela é extremamente previsível. Ela tem uma receita de bolo nela. Então, se você é previsível, a IA é melhor. Mas porque ela é um previsível completa. Então, mas aí eu vou te falar. Com relação à IA, a música feita pela IA. Você disse porque eu recebo quase todo dia músicas que eu tenho que refazer. Eu já vi. Cara, isso é hilário. É umas coisas porque que não tem chifre. O cara mandou fazer no site de graça. Não gostou e vai pagar para eu refazer. Na voz do cantor do estúdio. Entendeu? Aí o que acontece? É assim, ó. O que você falou tem a ver, mas além disso tem outros a ver também. O que seria? Por que eu digo que a IA, ela atrapalha? Porque, veja bem, Elton, vamos ser sinceros. A maioria da galera que procura um estúdio ou que procura uma produção de vídeo, vamos ser sinceros, ela não vai pela qualidade, ela vai pelo valor. Sim, claro. Pelo menos para mim é. É muito difícil você ter cliente que diga assim, quanto é? É tanto. Manda o Pix. Cara, é raro. É raro. Existiu muito isso daí. Sabe quando? Vou te falar. Há 3, 4 anos atrás. Hoje, não, mas eu vou te falar o porquê também. Porque o mercado mudou muito. Eu tô falando do meu nicho. Da sua realidade. Do meu nicho. Não sei se tem a ver com você. Isso antigamente, Elton, 2003, 2022, 23 e tal. Não, 20, 22, 23. Pronto. Opa, acabou em 23 ali. Era assim. Quanto é? Mandava os pacotes, pagava mais caro, à vista, cara. Tá aí, pronto. Não chorava, pagava. Hoje, eu vou te falar o porquê. Hoje é assim, quanto que é? Quanto é? É tanto. O mesmo valor. Eu não aumentei. A pessoa fala assim, muito caro. É porque tem alguém que faz mais barato. Que faz mais barato porque faz com a IA. Mas aí eu volto a falar de novo. Existem algumas funções que realmente a IA pode ser que tire. Mas, cara, assim, a música, eu volto a falar e defender.
O meu ponto de vista, a música, ela envolve liberdade. Então, sentimento, liberdade. Tudo que uma IA não tem, cara. O que é uma IA? É uma caixinha cheia de informações e o nome já fala. Inteligência artificial. Por quê? Porque alguém colocou aquilo lá. Então, ela vai fazer uma regra, um negocinho aqui dali. Pronto, ela vai fazer dentro de uma forma. Lembra da forma? Da fórmula, da receita do bolo? Ela vai voltar para a receita do bolo. Mas isso que tu tá falando é verdade. Só que se eu falo para ti que o negócio é mais embaixo, porque eu recebo mensagem de compositores. Manda para mim assim, Helder, você tá precisando de música para seus cantores gravar? Às vezes a gente precisa sim e tal, né? Se quiser mandar, manda para mim 3, 5. Aí o compositor manda 5 músicas, tudo feito pela IA. Os instrumentos, a voz do cantor, o robozinho cantando tudo direitinho. Aí eu falo assim, amigo, você fez essa música pela IA, pelo site da IA? Foi? Mas a música é minha. A letra é minha, é tudo meu. Eu fiz pela IA, mas é tudo meu. A letra é minha. Eu disse, então, amigo, só que você fez artificialmente aqui. É uma melodia que, comercialmente, você sabe que a IA faz? Ela pega alguns trechos de música já conhecida e coloca para obter mais informações do sample que identifica a vibração ali no mesmo segmento que você seleciona. Se você ouvir uma música feita pela IA, eu não sei se você já parou para ouvir, a voz do cantor. Não parece um monte de coros? São 2 ou 3, até 4 vozes ao mesmo tempo cantando. Vozes em cima. Por quê? São várias waveforms, várias sínteses de cantor no mercado que eles misturam para ficar mais... né, ficar aquela coisa sintetizada. Moral da história, o que eu quero dizer com isso? Já aconteceu de você ver uma música da IA que te lembra a voz do cantor conhecido? Sim. Tipo assim, nossa, tá parecendo a voz do Gustavo Lima. Porque ela pegou a síntese, a frequência do cantor Gustavo Lima. Isso. E se você já foi comprovado que a música pela IA, Elton, ela pega algumas músicas conhecidas do mesmo segmento. Faça sertanejos IA. Ela pega algumas músicas do mercado ali de sertanejo e coloca um trecho de um solo de um pequeno e vai juntando, fazer o... Entendeu? Sim. Ou seja, não é autêntico. Não é. É aí que eu quero chegar. E aí é aquilo que eu falo. É a forma. Exatamente. Entrou na forma, fez certinho e tal. Aonde que isso me prejudica a gente, que é produtor? A galera deixa de gravar da gente, cara, para gravar pela IA, mais barato, é de graça. Às vezes, mesmo que pague o programa, que não vai mudar tanto. Porque a IA, ela ainda não desenvolveu, tipo assim, eu vou cantar a IA, e aí tu faz a banda toda em cima da minha voz. Não, você manda o texto e ela faz tudo. Não é sua música, não tem suas informações, só tem um texto. Mas não tem melodia, não tem nada ali. Não foi você que criou a melodia, não foi nada. Não foi, cara, não foi. Você entendeu? É aquilo que eu falei. A galera hoje, mas por que tá assim? Culpa do mercado, da pessoa que fala assim, não, eu sou músico, virei produtor, vou começar a gravar, ganhar dinheiro, pronto. Vou cobrar mais barato do que fulano, do que esse canto, para ganhar cliente. Quanto é que o fulano cobra? Cobra 1.000. Eu vou no 200. Tem cliente que cobra R$100, cara. Tem cliente não, desculpa. Tem estúdio, tem produtor que cobra R$99 para gravar uma música. Cara, e ele vai fazer todos os R$99. Não vai na IA, bebê. Não, pior que faz. Faz? Faz, porque eu já falei com ele e ele já mandou as amostras. Ele é guitarrista, ele toca, faz os arranjos. Bateria é sample, beleza. Mas ele faz o baixo, faz os violões, faz a guitarra. R$100. Difícil. Entendeu? Aonde eu quero chegar? Por falar em valores, eu andei dando uma pesquisada aqui. Helder, deixa eu dar uma olhada aqui na minha peça. Tá nervoso, cara? Não tô nervoso não, bicho. A gente se conhece só há 41 anos, coisa pouca. 41 anos só, galera, que eu conheço ele só. Coisa pouca. Desde que eu nasci. Vamos lá. A gente viu, eu fiz uma pesquisa aqui, galera. E aí eu pesquisei aqui sobre a parte financeira, né? Quanto ganha um produtor musical iniciante? Pelo que eu vi lá, né? Uma empresa grande, de porte grande a empresa, o cara que está começando ali, ele vai ganhar 4.400, digamos aqui. Uma empresa média, 2.900 e uma empresa pequena, 1.900. Assim, se você for levar em consideração o produtor hoje, ele
tem uma faculdade, se ele quiser fazer, ele faz também, é óbvio, e é recomendadíssimo. Não vou dizer que a faculdade vai te abrir todas as portas, mas ela abre bastante portas Ajuda, né? e te traz muito conhecimento. É longe de mim querer dizer, não, você não precisa fazer faculdade, você bom não estudar, precisa é muito fazer. bom estudar. Cara, estudar é Estude. maravilhoso. A gente só entendeu errado, né? É. Mamãe falava assim, estuda, a gente entendeu o quê? Estúdio. Estúdio. Aí deu a merda que deu, mas vamos lá. Coitado do meu pai, nosso pai. Papai, eu tava assistindo a TV, eu tinha uns 10 anos, ele passava na TV e falava assim: Doutor Helder Melo. Aí no outro dia, Engenheiro Helder Melo. Aí, meu Deus, coitado. Ô, Bob. Falava isso, cara. Era abençoando, né, cara? Era, mas Era abençoando. graças a Deus a gente pôde escolher, né? É verdade. É verdade. Tem gente que não tem tanta sorte. A gente teve essa sorte, a gente pôde escolher. Graças a Deus, deixaram a gente escolher a nossa profissão. É verdade. Sim, alguns pés atrás, alguma galera, rapaz, isso não vai dar certo. É. Mas outros, cara, vai, faz aí, bora ver no que vai dar. Mas aí, eu te dizer, sobre os valores, né? esse salário, tu acha que ele é realmente isso aqui, ou a galera enfeitou alguma coisa, ou tá defasado, o que tu pensa? Cara, é assim, você falou que a grande empresa, em média, vamos lá, 5 mil, né? Não, 4 e pouco aqui, 4.300. Né? Isso mensal, né? Isso. É. Então, esses valores aí é bem mais, viu? Bem mais, porque... Olha aí, galera. A galera que tá afim de entrar no ramo aí vai estudar, né, galera? Tem que dar mais dinheiro, viu? É porque assim, ó, veja só, eu tenho no meu estúdio 2 arranjadores que produzem comigo lá. Uhum. O Luiz é um deles? O Luiz é um dele, e o Cleito é outro também. O Cleitinho. Cleitinho. Abraço pra vocês aí, viu, galera? Luiz e Cleitinho. Gente boa demais, os caras. O Luiz é um irmãozão assim que eu ganhei. O Luiz gente boa demais. Então, morro de vontade de trazer o cara aqui, mas ele nunca vem. Não tem tempo. Cara, vamos gravar um podcast. Não. Ele não tem tempo gravando minhas coisas. E as dele, porque tem os clientes dele também, claro, né? Então, mas aí o que acontece, Elton? É assim, ó, esses valores, na minha empresa, no Estúdio HM, né? Eles ganham mais do que isso, dependendo do mês. Claro, o mercado é muito... Então, assim, principalmente essa primeira etapa do ano, né? Tipo, vamos lá, até o mês de junho, o cara... Exatamente. Misericórdia. Depois disso, não, dá uma aliviada, mas até junho você fica ali... Vai, não vamos, aí foi. Exatamente. Mas vamos lá, eu acredito que você quer ser um produtor musical, dependendo ali, se você trabalhar direitinho, você consegue ganhar no mínimo 5 mil, 5.500 por mês, tá? Mas você tem que trabalhar. Pronto, é isso aí que eu ia te falar agora. Muita gente acha que fazendo uma faculdade, você vai ganhar isso trabalhando 6, 7, 8 horas por dia. Cara, infelizmente no Brasil, para quem é empreendedor, para quem trabalha com prestação de serviço, dificilmente você vai ter um trabalho de 6 horas. Mano, é errado você pegar um serviço de 6 horas. Você vai ter trampo, velho, que você vai passar 12 horas, 14 horas, 16 horas ali, ó, trabalhando direto, pra você conseguir levantar uma grana boa pra você no final. É verdade. E esse valor que a gente tá abordando aí da questão do salário, né? É assim, cara, a questão da produção musical, como eu falei, depende muito do mês, da semana, do momento, né? Mas o valor mínimo gira em torno de 5 mil, podendo atingir os 10 tranquilo até 15, certo? Isso vai depender muito de cada pessoa. Depende muito, exatamente. Do cliente que vem, do tipo de serviço que vem. Exato. Então assim, galera, não estamos aqui dizendo aqui que se você for vai ser mais, não. A gente está dizendo que ele é volátil esse negócio. Ele pode ir até isso e ele pode ser aqui. Claro que ele pode ser bem menos. Se você vai não depender de for, você. Se você não for uma pessoa que está 100% focada para trabalhar daqui dali, para fazer aqui dali, gerar aqui dali, ser tua fonte de renda, se você, vou dar uma dica. Vai ser muito menos. Vou dar uma dica. Se a pessoa tá afim de se a pessoa é um músico, toca alguma coisa, já grava em casa por hobby, fala assim: eu vou sair da empresa que eu trabalho. Agora não, eu tô trabalhando, tal, nos meus horários ali, eu vou estar produzindo, gravando. Essa pessoa, ela dificilmente vai atingir os 5K. Dificilmente. Porque precisa de tempo para produzir e ganhar mais. Tu, não é verdade? Tu trabalha quantas horas por dia? Fala aí. Meu horário hoje, né? Esse ano, devido à escola do meu filho, é assim, eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã. Começo. 7h30. 7h30 da manhã. Aí eu vou até 11 horas.
paro. Por quê? Eu vou pegar o meu filho na escola. Sim. Aí eu vou almoçar. Aí eu fico lá em casa, como com minha esposa lá direitinho, lá com o meu filho e tal. 1h30, eu já estou no estúdio. Nossa, velho. 1h30. Então eu fico na minha casa. Não, e a vantagem é que o 11, estúdio é próximo, 12, né? 2 horas, 11, né? Das 11 às 12, 2 horinhas ali, né? Fico com eles lá. Aí vou pro estúdio, é perto do estúdio, a minha casa dá uns 4 km só. Aí vou, 1h30. Retorno, termino geralmente 8 da noite, mais ou menos. Chego em casa 8h30, às vezes 9, às vezes 7h30, depende muito do dia, certo? Isso até dia de sábado, Mas- domingo não trabalho. Então, assim, digamos que você seja de 7h30 a 7h30 e você tira 3 horas aí. Então, você vai trabalhar no mínimo aí 9 horas. Mas é porque tu sabe, né? No mínimo Eu 9 trabalho horas. demais. Isso. Eu Não tenho esse para, problema, né? Até que eu pego muito no pé dele, galera. É. Porque eu sempre falo, eu disse, cara, para, velho. Para, tu tem família, tu tem filho, cara, vai fazer alguma coisa com eles, bicho, porque isso não dá, velho. Ele é. Como é que eu vou dizer, velho? É até complicado falar, mas ele é muito vidrado em trabalhar. Tipo, ele, sábado, É viciado 6 da tarde, 6h30, Helder, tá fazendo o quê? Não, cara, tô aqui no estúdio pra finalizar aqui, não sei o que. Mano, pelo amor de Deus, tu tá fazendo o quê, velho? Feriadão. Pô, feriadão, todo mundo viaja, todo mundo... Eu, pelo menos, eu sou louco por viagem. Então, final de semana prolongado, o Helder simplesmente tá lá no estúdio. Tô no estúdio. Pô, mano, vai fazer alguma coisa, pega a família, vai pra praia. Senão a gente vai depois, mas primeiro tem que terminar isso aqui. Mas sabe por quê? É porque, assim, eu me preocupo com a data de entrega do produto, né? O cliente. E além disso, é porque na realidade, cara, mas eu sei que é um defeito meu, eu sei que é. É o vício do trabalho. Isso é verdade, é um vício. Cada um tem seus Não adianta vícios. eu me desculpar que é o vício. Cada um tem seus né? vícios. Então é isso, eu me dou muito, cara, me dou muito pela empresa, o Estúdio HM. Até porque, assim, o Estúdio HM, ele tem uma história também, tem uma vida e ela precisa ser conservada, ela precisa ser zelada. Exato, exatamente. O nome, principalmente. Você não tá lá à toa. Você batalhou pra chegar ali onde você chegou, pra você ter seus Exato, não clientes, foi conseguir fácil. seus clientes. Nunca foi fácil. Não foi de jeito. Tu lembra como eu cheguei de São Paulo pra quê? Oxi. Eu só tinha um cliente, cara. O Um Cláudio. cliente que me pagou a vista. Não tinha nem Lembro. como montar meu estúdio. Eu vim de São Paulo pra cá, pra Fortaleza. Não foi fácil. E lá em São Paulo eu já ganhava bem. Tinha um estúdio e tudo mais. E pra quem não sabia, o Helder veio pra cá porque eu fui buscar ele, né, de caminhão. Foi me buscar. Vida louca, velho. Aí viemos no meu paliozinho, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vida elétrica, sem nada. 3 dias de Carregado viagem. de equipamento. Top demais. Que Foi muito bom. Que sua Tu gota lembra serena. daquele caminhão de porco que tava na nossa frente, que rodou uns 50 quilômetros, a gente doido para desviar, a gente corria, chutava o Ele não palio, deixava aí ele passar. pegava a gente. Só catinga de porco. Meu Deus do céu. Misericórdia. Vai, pula essa Foi parte. uma aventura. Bom, mas é isso. A gente tá chegando aqui ao final. Eu acho que foi um papo muito bom para quem tem interesse em produção musical. Assim, eu queria agradecer primeiro por você ter topado fazer esse primeiro que podcast. agradeço. Esse é o primeiro podcast que a gente tá fazendo aqui. Houve uma mudança no canal. O canal era o canal Podcast no do Estúdio. Podcast no Estúdio, que era apresentado pelo Helder. O Helder resolveu aposentar o Podcast no Estúdio. E aí eu disse, cara, a gente não pode perder esse canal. Mas eu falei pra você o porquê. É porque meu tempo tava muito corrido, eu tinha que me dedicar mais à empresa, ao Exato. estúdio. Aí eu disse, cara, não podemos perder essa chance. E, enfim, eu tinha esse projeto na gaveta há muito tempo e tava procrastinando. É verdade. E aí a gente resolveu, cara, vamos fazer isso aqui, vamos lá, bora botar pra frente, bora ver no que vai dar. Mas enfim. Agora fala pro pessoal se teve dedo meu pra tu fazer alguma Mas coisa claro aqui. que teve. A minha insistência. Porque o Elton, ele é muito bom nisso daqui. Mas você tem que ficar, bora, Elton, vai dar certo, bora, faz, bora. Não, bora, mas depois eu faço. Mas tu tá se referindo a dar a cara pra fazer o podcast, né? Exato. Tá, eu gosto mais da produção. Eu gosto de ficar mais por trás das câmeras. Pois é, Mas tô me adaptando. Tô me É. adaptando. Eu acho que eu não gaguejei tanto. Acho que eu não errei tanto. Deu tudo certo aí, Célio.
Tá tudo certo? Tudo belezinha? O Célio tá ali na produção com a gente. E é isso, Helder. Agradecer a tua presença aqui. Eu que Desejar agradeço. tudo de bom na tua profissão. E, Amém. cara, bola pra frente. O mercado é grande e a gente tem muito desafio. Com certeza. Cada dia que passa, a gente tem uma novidade chegando aí. E vamos pra frente. Eu queria que você deixasse aí seu agradecimento, seu contato, venda, faça seu jabá para aquela câmera ali. E vai lá, garoto, que a câmera é tua. Beleza. Pessoal, se você é cantor, compositor, tá afim de gravar, pode me procurar aqui mesmo. No meu Instagram é Helder Melo Produtor, Helder com H, tá? E só lembrando, eu vou falar só uma coisa bem importante. Se você tem um sonho de ser um produtor, de ser um cantor, um compositor de nome no mercado, você pode sim ter suas referências, né? Ah, eu gosto de fulano, de ciclano, mas seja melhor do que a sua referência. Faça tudo que você for fazer com qualidade, com dedicação e você vai chegar bem longe, tá bom? Esse é o meu recado. Olha aí, coisa boa. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast Papo de Profissão. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta. Fui!